A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos vocês. Muito feliz por mais uma vez estar aqui meditando na palavra de Deus com os irmãos. É sempre muito prazeroso falarmos da palavra de Deus. E eu vos trago hoje uma reflexão. E eu quero iniciar essa reflexão com uma frase que diz assim: viva sua vida de maneira que vala a pena. Sabemos que é naturalmente concebido entre a maioria das pessoas retribuir aquele bem que lhe é feito. Os antigos eles tinham um jargão muito usado que era: deva dinheiro, mas não deva favor. E eu ficava querendo entender aquilo. E uma certa vez o meu avô ele me disse: filho, que um favor é imensurável, não se cobra um favor e não se estipula preço por ele. Um dinheiro você pode pagar, com um dinheiro você pode até dar uma quantidade a mais que vai sanar a sua dívida e ainda vai trazer um conforto para o seu credor. Mas um favor, ele não tem preço, porque não se dá preço a um favor. E quando você recebe um favor de uma pessoa, mesmo que você a retribua por diversas vezes, você sempre se lembrará daquilo que aquela pessoa fez por você. E você sempre será eterno devedor. E eu passei a entender o porquê da frase dos antigos. E isto é bíblico. Que nós vemos lá em Lucas, no capítulo 19, quando Jesus conversa com Zaqueu, e ele diz: Senhor, eu darei a metade de tudo aos pobres, e aqueles a quem eu desfraudei, aqueles a quem eu trouxe algum prejuízo, eu retribuirei 4 vezes mais. Ele estava pagando, sanando a sua dívida em dinheiro, retribuindo de uma forma maior, trazendo conforto àquelas pessoas que teriam sido prejudicadas. Isso fica a lição na minha vida de que um dinheiro você pode pagar, mas um favor não se estipula o preço, você é eterno devedor. E outro dia eu estava assistindo um filme que retratava uma história real da Segunda Guerra Mundial e contava a história de um rapaz por nome de Ryan. Esse soldado ele se alistou juntamente com os seus 3 irmãos. Foram 4 homens de uma só família que se alistaram. E numa contagem perceberam que 3 da mesma família, quando eles estavam mandando telegrama para a família, agradecendo e consolando as famílias, e pegaram um telegrama, outro e outro, confirmando a morte de 3 homens de uma família só. E eles disseram: mas tem 4, procura saber do outro, está vivo ou morto? E o capitão decidiu então ir atrás de Ryan, porque ele disse: nós não vamos mandar a notícia para a família de que morreram os 4, vai ser muito difícil para a mãe. Vamos encontrar o soldado Ryan, vamos trazê-lo de volta para casa e junto com ele virá a notícia de que ela perdeu 3 filhos, mas pelo menos vamos dar a ela o conforto de um filho de volta. Essa equipe sai em busca desse soldado e depois de muito sofrimento, muita luta, muita batalha, no caminho eles perderam 2 homens devido à dificuldade extrema. Eles estavam em território inimigo a todo tempo. E quando encontraram, depois de muita dificuldade, encontraram o soldado Ryan, o mesmo se negou a voltar, porque como um soldado treinado para defender e apoiar os seus amigos, ele se recusou a abandonar o posto, mesmo sendo informado que seus irmãos tinham falecido e que a missão deles era levá-lo em segurança para casa. Ele disse: não, eu não posso abandonar meu posto, nem tampouco os meus companheiros.
Então o capitão se viu na obrigação, se viu obrigado, tendo em vista que sua missão era proteger o soldado Ryan, de ficar com ele, para depois trazê-lo em segurança para casa. E logo em seguida eles são atacados tremendamente por blindados, debaixo de fogo cruzado. Muitas vidas são perdidas naquele confronto, até o próprio capitão sendo alvejado mortalmente. Já em ato de desespero, ele começa a disparar a sua pistola contra um tanque de guerra que vem em sua direção, um blindado, e o soldado Ryan corre para prestar um socorro a ele, e ele olha para o soldado Ryan, já a vida se esvaindo de seu corpo, já morrendo, e ele diz: faça valer a pena. Ele repete 2 vezes para o soldado Ryan: faça valer a pena. E o filme começa com o soldado Ryan de frente aos sepulcros, aos túmulos dos companheiros, prestando homenagem e dizendo para o companheiro: eu vivi a minha vida da melhor forma que pude. Vivi a minha vida sendo digno, honrando meus compromissos, fazendo tudo quanto eu pude para viver de maneira digna. E aquela frase daquele homem me remeteu ao Gólgota, porque tudo nos leva a Cristo, porque tudo é por Ele. E eu assistindo aquele filme e analisando no meu coração e dizendo assim: meu Deus, um homem natural fez um filme relatando uma história de homens natural, e aquele homem conseguiu encontrar na sua história dolorida a sensibilidade de uma gratidão enorme pelos companheiros. Isso nos leva ao confrontamento da morte de Jesus no Calvário, da forma como Deus se despiu de toda a sua glória e se entregou como homem à humilhação, se entregou como homem a sofrimentos terríveis, foi chicoteado, lhe colocaram coroa de espinho, lhe cuspiram, lhe bateram, carregou a sua própria cruz e, por fim, uma morte horrível e agonizante, asfixiante, na cruz do Calvário, vertendo todo o seu sangue e água do seu corpo quando foi transpassado pelos soldados. E eu me vi de frente ao Gólgota naquele momento da crucificação, e a frase que me veio à minha mente foi: faça por merecer o sacrifício. Viva a sua vida de maneira que vala a pena. E eu gosto muito, e eu quero meditar com os irmãos na passagem que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Romanos, no capítulo 12. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçam em sacrifício vivo, santo, irrepreensível e agradável a Deus, o seu culto racional. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que sejam capazes, sabe, irmão? E essa capacidade, quando Paulo está dizendo ali, para que sejam capazes, nos remete a um constrangimento por tamanho sacrifício do nosso Senhor, a viver as nossas vidas de maneira que faça valer a pena. Não são as nossas obras, por certo, que nos salvarão, que nos garantirão a salvação, mas que fique em sua memória, em seu coração, esta frase: faça por merecer o sacrifício de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.